Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão de cuidados paliativos do Hospital Glória d'Or. Esse encontro de hoje é o segundo encontro de uma sessão de 6 encontros. O primeiro encontro foi realizado em dezembro de 2021. Está disponível no canal do IDOR, no YouTube. Peço a todos que assistam a primeira aula, também ministrada pela doutora Débora, e as próximas aulas seguirão também às quartas-feiras, no horário de 17 horas, sendo que todas as aulas estarão disponíveis, em média, em uma semana, também no nosso canal no YouTube. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Marcelo Londo, diretor médico do Hospital Glória d'Or, para as apresentações. Bruno, obrigado. Obrigado aqui pela apresentação inicial. Eu queria, e com muita satisfação, reapresentar a doutora Débora de Wilson, que está aqui com a gente de novo. Nós programamos aqui uma capacitação para o nosso hospital, né? Obviamente, a gente está abrindo isso para todos que quiserem entender do assunto. É um assunto apaixonante para quem lidar com o hospital, paciente hospitalizado, paciente que precisa de cuidados paliativos. É um assunto que interessa muita gente e a gente fica muito satisfeito com a tua presença aqui, Débora. Espero que todos possam assistir essa aula e as próximas também, e a gente possa contar com a tua participação aqui cada vez mais e mais para discutir os casos dos nossos doentes. Então, Débora, a palavra está contigo. Obrigado, viu? Olá a todos, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouco para difundir aí os cuidados paliativos, que é tão importante, né, gente, que a gente fale sobre os cuidados paliativos, que a gente leve esse tema, que a gente desmistifique fatos sobre cuidado paliativo e que a gente aplique o cuidado paliativo sempre em prol do doente. E para que a gente possa dar o melhor atendimento ao doente, é preciso que a gente se debruce sobre essa prática, que a gente estude essa prática, que a gente não deixe essa prática tão distante, né, do que é a atuação em saúde. A gente sempre fala isso, porque nos parece que a saúde está muito voltada ao curar, e algumas vezes até o curar e reabilitar, mas o cuidado paliativo ainda vem muito ligado à terminalidade, ao fim de vida, aquele coelho que você tira da cartola quando a terapia modificadora da doença não existe mais, não é possível mais, e aí sim você vai introduzir os cuidados paliativos. E muitas vezes, na cabeça do próprio profissional que está indicando e que está chamando a gente, está introduzindo um cuidado porque não há mais nada para fazer para aquele doente, e agora talvez vai entrar essa equipe que se comunica melhor com o doente, ou eu já não estou mais conseguindo me comunicar com esse doente, ou esse doente está morrendo, vamos introduzir os cuidados paliativos, né? E o que a gente vê num movimento já que acontece já na rede, já há 4 anos, a gente pode dizer, né, que se iniciou aí com o Dr. Marcelo Londo, quando começa a trazer os cuidados paliativos para a antiga casa dele, agora trazendo para a nova casa, para o Glória d'Or, a gente sempre teve essa pegada de modificar o olhar daquele local, modificar o olhar daquele hospital, daquelas pessoas, para que a gente fosse chamado cada vez mais precoce, para que a gente conseguisse ter não só a qualidade percebida, que é muito importante, mas ter o atendimento que a gente chama o doente, que é o atendimento assim, gold standard, que é onde você tem verdadeiramente um controle impecável dos sintomas, que eu falo sempre isso, e um controle do sofrimento em todas as suas dimensões. E a gente vem agora, né, com esse projeto, né, junto com o IDOR, de estar falando de cuidado paliativo aí nessas primeiras 6 aulas e depois mais profundamente, mais especificamente, com temas, né, mais avançados até em cuidado paliativo, que é caminhando que se faz o caminho, e dessa maneira que a gente
que vocês estão fazendo, né, de deixar no YouTube, né, das outras pessoas poderem ter acesso, isso muito me deixa feliz, aquece muito o meu coração, porque todo o nosso movimento, toda a nossa prática é para ajudar a quem sofre. E quem sofre só pode ser ajudado com uma coisa: conhecimento. Conhecimento, porque a gente vai precisar de muita técnica, aliada a muita empatia e muita compaixão, mas muita técnica para a gente poder prestar esse cuidado. Pode abrir minha aula, por favor? A gente teve um problema aqui no meu computador que eu não consegui compartilhar a aula, mas ela vai me ajudar, a Mariana vai me ajudar aqui, eu vou só pedindo para ela passar, ela vai passando, porque fica melhor para vocês verem, né? Deixa eu só avisar aqui. Então, gente, hoje a gente vai falar dos modelos de atendimento em cuidados paliativos, né, e da avaliação funcional, do quão é importante você ter uma boa avaliação funcional do doente. Porque a gente já falou na aula passada um pouquinho do que são os cuidados paliativos, eu vou até falar um pouco do conceito e dos princípios, só para quem ainda não assistiu a aula e possa contextualizar agora, mas você não faz nada em cuidado paliativo se você não souber aonde eu posso fazer cuidado paliativo, quando este lugar é o lugar mais adequado para eu fazer cuidado paliativo e mais, se eu não souber avaliar a condição funcional do meu doente. Porque a condição funcional do meu doente vai dizer para mim sobre o prognóstico, sobre como que eu vou fazer esse planejamento avançado de cuidado, às vezes até mesmo, né, ajudar quando você tem que provar outros diagnósticos associados à condição inicial, se vale a pena tratar junto com o cuidado paliativo, se não vale, porque a avaliação funcional mostra que você deve seguir para o cuidado paliativo, né, exclusivo. Então, pode passar, por favor? Vamos falar um pouquinho disso para... Então, a gente já falou, né, que o cuidado paliativo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que foi revista em 2002, a gente sempre lembra que a primeira definição é de 1990, mas abrangia somente assistência aos pacientes com câncer. Em 2002, a gente vem falar de uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, a avaliação e o tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Ou seja, em nenhum momento aqui na definição a gente lê que é um cuidado que deve ser prestado na terminalidade. Sim, deve ser prestado na terminalidade, a gente faz muito isso, mas a gente vê que é um cuidado que deve ser prestado a todo aquele paciente que tem uma doença ameaçadora da vida. E isso tem razão de ser, né? Porque quando você tem uma doença que ameaça a sua vida, primeiro que doenças graves são doenças em que você invariavelmente tem muito sintoma e muito sofrimento físico. Então, você precisa do cuidado paliativo como tratamento dos sintomas físicos, como diagnóstico, como tratamento farmacológico e até não farmacológico, porque a gente trabalha em equipe interdisciplinar. E obviamente, a pessoa que tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida, não só o paciente, como toda a unidade de tratamento, ou seja, as pessoas envolvidas ali, os familiares, vão entrar num processo muito importante de sofrimento. Pode passar, por favor. E a gente tem que lembrar dos princípios, né, do cuidado paliativo, né, que o primeiro princípio é promover o alívio da dor e dos outros sintomas desagradáveis. Vocês podem ver que a dor sempre ela é separada. A dor não é um sintoma, porque dor e outros sintomas? Porque o cuidado paliativo ele tem muito a pegada de dar qualidade de vida, qualidade de fim de vida. A gente fala muito que a gente talvez não vá aumentar o número de dias de vida, mas a gente quer o quê? Aumentar o número de vida esses dias. Essa máxima que a gente gosta tanto, que é tão bonita, ela cai um pouco por terra quando a gente começa a perceber que os cuidados paliativos podem também aumentar o número de dias de vida,
né? A gente sabe que um cuidado paliativo bem feito, um controle de sintoma bem feito, uma avaliação funcional, que eu vou falar para vocês, que possa ajudar ao médico assistente não utilizar de terapias invasivas ou agressivas, porque esse corpo não vai suportar, isso faz o quê? Aumenta o número de dias desse paciente seguramente. Então, você tem que prevenir a ocorrência de novos problemas, a gente sempre está muito atento, quando a gente é chamado num caso, a gente analisa aquele caso, mas a gente não só quer promover esse controle da dor, como eu falei, e de outros sintomas, porque para fazer qualidade de vida você não consegue com o indivíduo com dor, pensa, você não consegue conversar com o paciente com dor. Primeiro você tem que resolver a dor até para você conseguir avaliar melhor os outros sintomas, né? Tem gente que quer colher anamnese com paciente com dor descontrolada, né? Aliás, isso é até questão de prova de cuidado paliativo, né? Primeiro controla o sintoma, depois conversa e depois vê o que você pode promover de mais benefício para esse paciente. Aí você vai, então, mapear ali possíveis problemas que possam acontecer com aquele doente, com aquela família. Você vai melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença, sempre visando o alívio do sintoma, sempre visando o controle multidimensional do sofrimento. O paliativista, ele não está aqui para questionar se o tratamento XYZ como terapia modificadora da doença é o melhor. Ele está aqui para ajudar a equipe a pensar numa forma de agir sempre de maneira a ter qualidade nesse percurso, o máximo de qualidade possível, né? Integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado do paciente, sempre trazer isso para a equipe. Quando a gente chega para uma intervenção em cuidado paliativo, a gente encontra muito uma equipe muito focada, eles nem te contam muito o contexto psicossocial e espiritual. Depende de você perguntar e de você fazer uma boa anamnese, porque eles vão te falar o sintoma que eles querem que você controle ou o problema que você vai ter que gerenciar. Porque muitas vezes você é chamado de forma tardia e para fazer gabinete de crise. Essa é a grande verdade e é o que a gente quer evitar. E por isso que a gente gosta tanto desses cursos, onde a gente fala, onde a gente introduz a temática, né? Mas não interessa. Você foi chamado para gabinete de crise, mas você sabe quais são os seus princípios. Você sabe o que você tem que avaliar, né? Por exemplo, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai mostrar para vocês escalas de espiritualidade, escala de esperança, né? E isso tudo é muito importante, porque você tem como medir, você tem como quantificar o sofrimento psíquico, o sofrimento espiritual, e até mesmo isso vai te ajudar em como esse paciente vai aderir a esse tratamento, né? Como que vai ser tudo isso. Oferecer um suporte multiprofissional para atender as necessidades dos pacientes e de seus familiares, incluindo o acompanhamento no luto, tá? A gente não faz cuidado paliativo sozinho, a gente sempre fala isso, a gente precisa de uma equipe para fazer cuidado paliativo, os saberes, eles são respeitados, mas eles se misturam, por isso que a gente fala da interdisciplinaridade, que é mais do que a multidisciplinaridade. Obviamente que não vai, um enfermeiro ele não vai querer prescrever a sua morfina, você também não vai querer fazer o curativo dele, dizer o que ele tem que usar e saber as melhores técnicas para o controle de lesão, de úlcera de pressão, mas vocês vão dialogar. E aí ele vai te dizer, olha, talvez você devesse fazer uma morfina antes do meu curativo, talvez você devesse deixar um resgate para dor. E essa conversa interdisciplinar, e aí você vai falar, olha, eu acho isso e tal, tudo que você troca em benefício do paciente, e eu sempre falo que a gente tem que estar num constante aprendizado de trabalhar essa interdisciplinaridade, é o que vai fazer com que o paciente e o familiar se beneficiem, desde o diagnóstico até o acompanhamento do luto. Não antecipar ou postergar o processo natural da morte. O que isso quer dizer, né? Nem eutanásia e nem distanásia. A gente trabalha com o quê? Com calotanásia.
né? Ortotanásia, calotanásia, que é aquela morte onde o doente é o protagonista, onde você está individualizando um cuidado, respeitando a biologia, a cultura, as crenças, e ao mesmo tempo você está dando um controle impecável de sintomas, entendeu? Lidar com os medos e as experiências e as necessidades e as esperanças desse paciente, tá? Sempre com muita delicadeza. A gente fala que a gente nem deve dar falsas esperanças para esse doente, mas a gente também não tem o direito de tirar as esperanças de ninguém. É o que a gente sempre fala quando vem a grande questão do milagre, né? O milagre, eu acredito no milagre, vai ocorrer um milagre. Não tem ninguém aqui que possa dizer que o milagre não vai acontecer, ou eu já vi 1000 casos como esse e todos acabam iguais. Não, você tem que acolher o que aquela família está sentindo e você vai aí traçar no seu planejamento terapêutico, gente, parece coisa surreal, mas não é não, mas quando você vai conversar, a família tem que estar entendendo que você tem o plano A e o plano B. Talvez o plano A seja um milagre, mas em não ocorrendo o milagre, a gente tem um plano B traçado, com um bom planejamento avançado de cuidado que atenda esse paciente, essa família, caso o plano A da família, que é a cura de maneira sobrenatural, não aconteça, você tem aí já um outro caminho bem delimitado. Então, iniciar os cuidados o mais precocemente possível, juntamente com as investigações necessárias após o diagnóstico da terapia modificadora da doença. Ou seja, você tem o diagnóstico de uma condição ameaçadora da vida, o mais precocemente possível, você deve estar caminhando junto com a terapia modificadora da doença, dando todo o suporte, né? Equipe multidisciplinar vai dar o suporte psicológico, social. Se a gente fala em rede privada é uma coisa. Agora, se você fala, por exemplo, vamos pensar no Brasil, que tem dimensões continentais, no serviço público. A equipe interdisciplinar tem que trabalhar mesmo desde o diagnóstico, porque às vezes o doente não tem nem dinheiro, a condição social não permite que ele tenha dinheiro para passagem, para fazer a terapia modificadora da doença. Ou a rede de apoio é tão frágil, que aquele paciente não vai ter cuidador em casa. Então, tudo isso é preciso ser avaliado já o diagnóstico. Então, a gente está falando de cuidados paliativos como uma equipe, né, em que tudo, você vai sentar com a sua equipe, você vai ter o genograma para você saber a rede de apoio, você vai saber todo o contexto social desse doente, você vai saber todo o contexto espiritual desse doente, e aí sim você vai para a parte física, que aí falando como médica paliativista, que onde o controle de sintomas é o meu carro-chefe, aonde que eu ganho, né, o paciente e a sua família, porque a gente tem essa prerrogativa, né, digamos que um privilégio de chegar numa situação em que o paciente está com sintoma descontrolado e você controla aquele sintoma. Isso aí você está ganhando bastante da confiança do paciente, bastante da confiança da família, né? Preparar o paciente para a autodeterminação no manejo do final de vida, né? O que é isso? É muito importante que, se você começa o diagnóstico, que você tenha um discurso claro, que você dê o que o paciente está pedindo, né? A gente vai falar na aula de comunicação como é que você utiliza do que a gente fala tanto, que é a verdade piedosa, né? Que é a verdade açucarada, a verdade cheia de compaixão, mas ela não deixa de ser verdade. E aí, cada vez, quando você vai ganhando a confiança, o paciente vai te pedindo e vai te perguntando mais, você vai ganhando terreno para que você consiga ter uma diretiva antecipada de vontade, para que você consiga colocar este paciente no lugar dele, que é de protagonista desse cuidado. Pode passar, por favor. Então, falando dos modelos de atendimento, né, do cuidado paliativo, né, a gente tem. É muito simples, gente. A gente pode atender o doente que está numa condição, ele tem uma doença ameaçadora da vida, mas ele está bem, ele está com sintomas controlados, ele tem condições de ir ao ambulatório, ao consultório. Você vai fazer o atendimento ambulatorial desse doente, tá? Só que o doente que ele não tem condições de ir ao ambulatório, mas ele tem condições de ficar na sua casa com sintoma controlado, com sofrimento controlado, aí você vai atendê-lo em domicílio, tá?
Quando é que você interna o doente? Na enfermaria de cuidado paliativo, que a gente chama, ou nos quartos de cuidado paliativo, a internação hospitalar, né? O modelo de atendimento hospitalar. A gente fala que, por paliativista, a gente tem uma expressão que quando a gente interna o doente para cuidado paliativo exclusivo, aí eu estou falando do cuidado paliativo exclusivo, não é o doente que está internado para terapia modificadora da doença e aí você entra junto. Não, ele já está em cuidado paliativo exclusivo e você precisa interná-lo para isso. É uma terapia intensiva de sofrimento. É quando você não está controlando a dor, é quando você não está controlando a dispneia em casa, ou até mesmo um sofrimento existencial, algum sintoma que em casa ele é refratário, mas que no hospital você vai conseguir atuar. E aí a gente cai por terra um dos primeiros mitos de que a casa é o melhor lugar para o paciente sempre. Não, não é. Se o paciente está, o melhor lugar para o paciente é onde ele se sente seguro e onde ele se sente atendido. E onde ele sabe que ele vai ter ajuda e ali aos recursos que ele, né, a mão que precisa para controlar o seu sintoma de maneira eficaz, né? E aí, se você tem um paciente que ele não precisa ficar no hospital, mas que em casa a família não dá conta de ter esse doente em casa, ai, gente, não é nenhum crime, não é nenhum pecado você pensar que a gente usa muito, às vezes, em um hospital de transição, né? A gente fala muito no hospital de transição, mas eu não estou falando disso, não, estou falando do modelo de hospice mesmo, que é quando o doente em terminalidade, né? O doente que tem um cuidado paliativo exclusivo e que está em terminalidade. E o que é terminalidade? É muito importante que a gente entenda esse conceito, né? Que a terminalidade, a gente pensa, tá morrendo, são horas de vida o paciente terminal. Terminalidade é uma condição, tá? É quando não há mais tratamento que modifique o curso da doença. O doente tem uma condição que ele está caminhando inexoravelmente para a morte. Mas isso pode demorar meses, dias ou até mesmo horas. Então, ela não é uma coisa assim do tempo, ela é uma condição. Então, se você tem um doente terminal, você pode sim, né? E não é nenhum pecado, eu não estou dando conta de ver o meu pai em casa, minha mãe em casa, eu estou sofrendo. E aí você pode ter esse lugar, que é o hospice, que é diferente de um hospital, que é preparado, né, para receber esse tipo de paciente. Para o fim de vida mesmo, e esse paciente pode ficar com acompanhante. Alguns hospices, eles têm jardins, eles têm churrasqueira, eles têm área de confraternização entre as famílias, os quartos são muito confortáveis, isso fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem alguns hospices, mas, por exemplo, hospice pediátrico, eu conheci um em São Paulo, que é o hospice que se chama até Francesco, porque é uma criança que a família tinha bastante recurso, que faleceu e ajudou na construção desse hospice, e eu fui para conhecer, e assim, tem banheira, a banheira é engraçado, que ajuda muito, assim, às vezes na terapia para dor, né? Uma água quentinha, uma banheira de hidromassagem, que foi uma coisa que a mãe do paciente que faleceu pediu para colocar no hospice, porque ela dizia que o filho dela só melhorava as dores nessa banheira, então foi a única coisa que ela realmente pediu que tivesse lá, e essa banheira, ela às vezes era utilizada para fazer os batismos das crianças evangélicas, né, ou católicas que não tinham sido batizadas, com a imersão na água, né? Os pastores iam lá para fazer, para você ver como que a espiritualidade é importante, né? E como que os recursos podem ser utilizados de várias maneiras, mas sempre visando o conforto e a individualidade, e respeitando a história daquele doente. Então, o hospice é um modelo de atendimento de cuidado paliativo ainda pouco presente no Brasil. A gente, no Rio de Janeiro, a gente não tem um hospice, a gente não tem um hospice pediátrico, é nosso sonho fazer um hospice assim, onde a gente possa, né, por exemplo, nesse que eu fui conhecer aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil porque nos Estados Unidos eu já conheci outros e muito, muito fantásticos também, mas falando aqui da nossa terra, esse tinha até aquário com peixinhos, as crianças sentavam no jardim para ver os peixes, então é um modelo de atendimento interessante, mas ainda pouco presente. Então a gente ainda fica muito no ambulatorial, assistência domiciliar e hospitalar. Hospitalar geralmente nas enfermarias, mas quando você faz um atendimento hospitalar, muitas vezes você atende
de paciente dentro da terapia intensiva, você vai ser chamado dentro da terapia intensiva para dar um parecer. Ué, Débora, se o doente está em terapia intensiva, o que você acha que o cuidado paliativo vai poder agregar nesse fato? Gente, todo paciente em terapia intensiva é um paciente que tem uma doença que ameaça a sua vida. Então, é muito importante que ele seja atendido pelo paliativista, né? Então, a gente dá muito parecer na unidade de terapia intensiva para limitar o suporte, para retirar o suporte, né? E às vezes para fazer uma proporcionalidade terapêutica lá dentro, que são modelos de atendimento diferentes, né? Que a gente vai prestar dentro dessas unidades, mas a gente também está presente dentro das unidades de terapia intensiva. E a gente também atende o paciente dentro das emergências, né? Muitas vezes o paciente chega na emergência e isso é um dos modelos de atendimento, uma forma do paliativista atuar que é um dos mais difíceis, porque o doente chega e às vezes eles chamam você para você dar um parecer num doente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, que não tem diretiva antecipada de vontade, mas que está numa condição e aí intuba, não intuba, ordem de fazer, ordem de não fazer, e aí a gente vai falar sobre tudo isso numa aula que é tomada de decisão bioética, vai falar como é que você raciocina para não só manter a autonomia, para manter o máximo benefício do doente e ter uma decisão mais acertada, né? Mas são decisões, às vezes, muito complicadas, porque você tem que não ter dúvida diagnóstica e prognóstica, e isso, às vezes, você vai precisar de uma coisinha chamada tempo, né? E na dúvida sempre pró-réu. O cuidado paliativo, ele é uma ciência onde tudo que você faz, você tem que pensar no benefício do doente, e se você tem dúvida, é muito mais fácil eu falo sempre que a cabeça é redonda para o pensamento mudar de lugar, mais fácil na hora ali você fazer e retirar do que você não fazer e se arrepender. Pode passar, por favor. Então, já falamos, né? A gente sempre gosta, isso é importantíssimo, tá, gente? Para a aula que eu vou dar esse gráfico, que eu vou falar um pouquinho de funcionalidade agora, é a condição do doente, né? Você vê que o nosso gráfico de cuidado paliativo, a gente não utiliza muito aquele gráfico que sobe, sobe, sobe. Você inicia o cuidado paliativo e vai sempre aumentando a atuação do paliativista. A gente põe um gráfico em ondas, justamente porque, dependendo da condição que você está assistindo, o paciente fica bem, com bom performance status, ele fica na casa dele com sintomas controlados e ele não precisa tanto da equipe de cuidado paliativo, tá bom? Mas é sempre iniciar o diagnóstico, acompanhar depois, né, da morte, acompanhar o luto, e lembrando que esse período aqui, né, depois o paciente é terminal mesmo, né, onde você está ali, parou o tratamento curativo, né, não tem mais, e você começa só o tratamento paliativo exclusivo, é a hora que vai ser mesmo ascendente, vai precisar de você para controle de sofrimento, para controle de sintoma, vai precisar muito de você e da sua equipe para que as coisas corram o melhor possível. E o ápice do cuidado paliativo realmente no fim de vida. Pode passar, por favor. Então, assim, as ações, né, paliativas, assim, né, você às vezes, quando você tem o diagnóstico da condição que ameaça a vida, vai ser aquele pico de ação, né, vai precisar muito, vai ser uma necessidade muito grande do paliativista, uma necessidade aguda. Muitas vezes a gente não é chamado nessa hora, o que é errado, porque ali você vincula com o doente, ali você vincula com a família. O paliativista, ele é muito treinado em comunicação, então, assim, a equipe de cuidado paliativo, a psicologia, principalmente, né, ali na hora do diagnóstico, ela vai ter uma atuação muito importante, porque além de que você vai ter a atuação da comunicação, da adaptação, você sai de uma condição de saúde para uma condição de doença, onde você tem sintomas que precisam ser tratados pelo especialista, onde você precisa
precisa, por exemplo, de um terapeuta ocupacional, porque habilidades que você tinha, você perde com essa condição dessa doença. O fisioterapeuta, importantíssimo nesse momento, porque é a hora que a equipe vai estar ali te ajudando a ressignificar muitas coisas, a ter um olhar diferenciado para o seu próprio corpo, que está agora adoecido, mas que você vai ter que descobrir habilidades que você não tinha, desenvolver habilidades que você não tem e fazer o que a gente faz tanto no diagnóstico de doenças ameaçadoras da vida, a ajudar o paciente e a sua família a adequar a expectativa à realidade. Porque a expectativa de quem está com saúde é uma e você tem um diagnóstico. Aí a sua expectativa agora pode continuar sendo a de quando você tem saúde, só que a sua realidade é outra. E a equipe de cuidado paliativo, com maestria, vai ajudar nessas adaptações. E aí vai vir o tempo desse diagnóstico, né? E aí você vai ter exacerbações de sintomas, exacerbações de conflitos, né? Decisões a serem tomadas, e aí você vai ter mais necessidade dos cuidados paliativos. Tem um período, falando de uma doença crônica, das doenças crônicas, né, em que você controlou bem os sintomas, e você vai ver que as ações paliativas estão inteiramente ligadas à avaliação funcional do doente, ao status do doente. Cai funcionalidade, aumenta, debilidade aumentada, ou seja, queda de funcionalidade, vai aumentando o quê? A necessidade da atuação da equipe dos cuidados paliativos, e isso é muito frequente que chegue ao seu ápice perto da morte, tá? E aí depois você vai ter o acompanhamento do luto, conforme eu já falei. Pode passar, por favor. E uma das coisas super importantes, gente, só frisando, até falei isso na outra aula, que você só consegue acompanhar bem o luto se você começa a trabalhar no diagnóstico. Porque se você só conhece o doente, sua família, lá para o final, muito provavelmente essa família não vai querer ser acompanhada pela sua equipe após perder o seu ente querido, porque ela não vinculou o suficiente para querer ver de novo a equipe, né? E muitas vezes a gente trabalha muito isso no COPA, né? Da carta de condolência, né? Isso sim eles vão querer receber, e é uma forma de você acompanhar o luto quando você não tem um modelo ambulatorial de atendimento. Mas quando você tem um modelo ambulatorial de atendimento e você começa o cuidado paliativo ao diagnóstico, com certeza você vai conseguir fazer melhor acompanhamento do luto. E a trajetória de cada paciente individual. Falei aquilo, né? O ápice é o diagnóstico. Gente, tem paciente que no diagnóstico você nem pode falar em cuidado integral, mesmo que você não use o termo cuidado paliativo, eles não querem. E você só vai conseguir envolver a equipe de cuidado paliativo no diagnóstico se você souber como que você vai vender essa equipe para o doente, para a família. Porque se você, agora você tem uma doença muito grave, né? Já é bom você conhecendo o cuidado paliativo. É cada coisa que a gente escuta, gente, que assim, é impressionante, né? Mas eu sempre penso, né? Quanto a cada intervenção que deixa de existir, né? Porque o colega não conseguiu indicar bem e a família negou que você estivesse ali, não quer que a equipe, né? E você vai se chegando, às vezes você espera um momento, não ao diagnóstico, mas com um sintoma mais exacerbado, e aí você chega para controlar aquele sintoma, e aí você consegue trabalhar, né? Mas eu sempre penso, né, uma coisa que, mas um caso que deu certo, gente, para todo mundo que está começando uma equipe, para todo mundo que está iniciando um trabalho, se eu puder dar um segredo do sucesso de uma equipe de cuidado paliativo de sucesso, é você não desistir. Só falha quem desiste, né? Vamos pensar aí que às vezes a gente tenta, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático, né, o Thomas Edison, ele tentou acho que 1000 vezes para fazer a lâmpada até a hora que ele conseguiu, né, se ele tivesse desistido ele não teria criado a lâmpada, e assim o paliativista vai. Eu falo isso porque não é fácil, vão ser muitos nãos, às vezes você vai ser chamado como se fosse equipe da morte, né, às vezes as pessoas brincam, só falta foice, são várias piadinhas, várias coisas, mas quando vão conhecendo o trabalho, quando você vai persistindo, vai mostrando a diferença para o paciente, vai mostrando que cada paciente tem a sua trajetória, né? Igual eu estou falando aqui, que a trajetória depende da doença, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso.
você vai atuar, não vai ser sempre o gráfico igual, por quê? Porque cada paciente é um e cada família é outro. Tem paciente que nunca a gente para de atender. A gente atende o tempo todo porque as demandas são muitas. E, às vezes, tem uma coisa também que é a demanda da equipe. A equipe demanda muito você porque não está conseguindo vincular com aquele paciente, porque você foi, eles gostaram, que quando você vai, eles ficam calmos, que quando você vai, até a dor melhora, o remédio é o mesmo, mas você vem, conversa, explica o remédio e as coisas ficam melhores. Então, muitas vezes, a sua atuação vai depender de outros fatores. Então, essa linha do tempo do cuidado paliativo, ela muda muito dependendo dessas três coisas: trajetória de cada doença, a individualidade, né, as demandas do paciente e sua família e as demandas da própria equipe. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe para vocês, as doenças crônicas que demandam, né, cuidados paliativos para vocês entenderem. Por exemplo, o câncer aqui, né? O câncer e a perda de função, né? Também a gente falando da avaliação da funcionalidade do doente. O câncer, e é muito interessante você entender esse gráfico, que o câncer ele faz um platô, assim, né, de funcionalidade, de repente a perda de função é rápida, é um declínio evidente e rápido que a gente chama e até a morte, né? E aí muitas vezes você vai ouvir da família: nossa, mas ele estava tão bem. E ele piorou muito rápido. Sim, essa é a trajetória da perda de funcionalidade no câncer, que já é diferente, por exemplo, quando a gente fala de uma demência. A demência, você tem a função, você tem uma perda grande no início, né? Ela oscila um pouco, né, de alguns ganhos e perdas, e você já tem uma perda de função assim mais prolongada, com um decréscimo mais prolongado, não é tão sentido como quando você tem um câncer. Agora, por exemplo, as doenças DPOC e insuficiência cardíaca congestiva são dois exemplos que eu gosto de dar, são dois cuidados paliativos dificílimos. Por quê? Porque o doente perde função, melhora, melhora status funcional. Por quê? O doente que está, por exemplo, com insuficiência cardíaca congestiva, ele está encharcado, você enxuga aquele doente, ele vai melhorar. E a família vê isso acontecer tantas vezes, que quando ele está próximo à morte, e que tem esse declínio aqui, que ele começa a perder função e ele não vai mais retornar, para você explicar que agora é hora da gente não fazer mais, né, vai limitar, né, esse atendimento, né, fazer uma proporcionalidade terapêutica bem ali balanceada, é difícil, porque a gente escuta muito assim: meu pai já entrou e saiu desse hospital 10 vezes, 20 vezes, ele faz isso 3 vezes ao ano, só que o doente agora está morrendo. Né? É diferente. E para que você tenha segurança, né, de fazer essa avaliação e dizer para a família o que está acontecendo, é preciso que você entenda essas coisas. Pode passar, por favor. Então, a relação entre o performance status, né, do paciente e a demanda e cuidado paliativo é a coisa mais fácil da gente ver, né? Quanto mais você perde função, mais você precisa do paliativista. Isso aí é muito lógico, muito fácil de se entender, né? E mais próximo à morte, perda de função, o ápice do cuidado paliativo, a doença e o tempo é que vão dizer o quão rápido isso vai acontecer. Pode passar, por favor. E aí agora, né, como é que você avalia a função desses pacientes, né? O clínico faz isso o tempo todo, é o que eu sempre falo, gente. A gente não está inventando a roda. Não, a gente só está lembrando que o doente com a condição ameaçadora da vida, ele precisa, sim, ter o seu status muito bem definido, porque isso vai dizer para a gente se a gente vai mandar para casa, se a gente não vai, se está na hora da gente realmente, né, colocar uma medicação dripping, se a gente está perto da morte, a gente precisa, né, de recursos ali, né, emocionais, chamar pessoas, fazer com que as diretivas dessa pessoa sejam cumpridas. Então, esse doente deve ser avaliado sempre. Uma coisa que vale assim, para os hospitais, principalmente os hospitais que são acreditados,
O avaliador, né, a pessoa que vai olhar a qualidade do seu cuidado com o doente terminal, ou seja, o doente, aí eu já estou falando não só do doente que tem uma condição ameaçadora da vida, mas do doente que você não tem mais terapia modificadora da doença, ou seja, ele caminha inexoravelmente para a morte, independente do tempo que isso vai acontecer. Ele vai pegar esse prontuário olhando para ver se você está avaliando essa performance status, se você está avaliando, se você está fazendo o PPS, se você está aplicando a escala do cuidado paliativo, né, que eu vou mostrar para vocês, se você está fazendo o seu Edmonton, que é a escala de controle de sintomas, que é uma coisa que a gente utiliza muito, e quem é do Glória, que está ouvindo a gente vai estar aí botando o Edmonton em todos, né, os nossos pacientes, tem que estar esse Edmonton no prontuário, tem que estar lá. A gente não tem uma chateação com data, hora e carimbo, então performance status e avaliação funcional do doente é o que vai fazer com que quem esteja avaliando se você está dando qualidade para o seu doente vai falar, não, ele está, porque ele sabe exatamente qual é o status funcional, ele sabe os sintomas hoje e ele faz o planejamento de cuidado dele baseado no status funcional e no controle, na escala de controle de sintomas. E aí é o nosso conhecido Karnofsky, a gente tem o ECOG também, que eu não botei aqui, que aí é mais rápido, mais fácil, mas a gente utiliza mesmo o paliativista, o Lansky e o Karnofsky, né? Então, assim, 100%, sem evidência ou sem de doença, né? E você vai caindo, né? Mínimo sinais e sintomas 90, sinais e sintomas maiores 80, 70% cuida de si mesmo, mas ele não é capaz de trabalhar, 60% necessita de assistência ocasional, 50% necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes, 40% necessita de cuidados médicos especiais, e a gente geralmente pega no cuidado paliativo performance status entre 40% para baixo, tá? Isso é muito ruim para a gente, porque tem tanta coisa que a gente podia fazer pelo aquele doente que a gente deixa de fazer porque ele não tem status funcional mais para aquilo, né? Até quando eu falo, por exemplo, de criança, né, que quer realizações, adulto também, às vezes você entra numa equipe e fala, e aí, o que você quer fazer? O que te dá paz? Que é a espiritualidade, o que alivia o seu sofrimento? Poxa, alivia meu sofrimento se eu puder fazer um voo de helicóptero. Dependendo de como o doente estiver, isso não vai mais ser possível, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo prático para vocês entenderem que, às vezes, chamar a equipe multidisciplinar, que vai ter esse olhar mais atento para a parte psicológica, espiritual, né, além da parte clínica, né, fazendo prevalecer a biologia do indivíduo, quanto mais precoce, mais ganho ele tem. E aí, 20% muito doente, às vezes eu brinco que eu falo assim, antes de dar o parecer, eu falo assim, KPS de 20%, né? Vocês estão me chamando, mas por que entendeu? Às vezes 30%, 20% e 10% moribundo morte. Pode passar, por favor. E aí aqui, gente, eu botei aqui o Lansky, né, que a gente usa muito. Isso aqui eu só botei porque o Lansky ele é muito parecido, né, com o Karnofsky, mas a gente usa mais ele assim na pediatria, né? Para pacientes menores de 16 anos a gente gosta mais, porque a gente utiliza muito as atividades, a gente pergunta muito sobre as atividades escolares, se está conseguindo se vestir, se passa a maior parte na cama, ou se consegue sair da cama, realmente muito parecido. Pode passar, por favor? E essas escalas, eu não vou ficar lendo elas para vocês, porque essas escalas existem, a gente está trazendo ela, é uma aula que eu falei que é uma aula mais curta, mas é uma aula fundamental, porque a gente tem que entender que a avaliação do cuidado paliativo, ela é completa, né? Mas essas escalas a gente vai, né, tem como a gente disponibilizar para vocês, até tem como disponibilizar o manual do qual a gente retirou a maior parte das figuras dessa aula, se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês, tá bom? E, enfim, isso é para ser consultado, é para ser visto, mas
sempre com aquela anteninha, aquele sinal de que precisa ser feito. E a escala, né, de performance paliativa, que a gente fala, que é a famosa escala do PPS, né, que aí está ela aqui, que ela fala sobre a deambulação, atividade e evidência de doença, sobre o autocuidado, né, sobre a ingesta, sobre e sobre o nível de consciência. Se o paciente consegue, né, se alimentar pela boca, o que ele consegue fazer do seu próprio autocuidado, se ele consegue se vestir, se ele ainda está comendo, né? E aí isso aí vai de completa a reduzida, né? Por exemplo, na deambulação, né, você vai dizer, não, se o paciente tem condições completas, se está reduzida, se ele consegue ficar só sentado ou deitado no leito, se ele é completamente acamado, e isso você vai dando a notinha, vai estar lá na sua avaliação, né? Um prontuário de cuidado paliativo, ele deve ter sempre o PPS, tá? Além do Karnofsky, o PPS e a escala de controle de sintomas, diagnóstico, prognóstico, escala de performance status, paliativo performance status, que é o PPS, controle de sintomas, medicação que você está utilizando para o controle de sintomas, e o seu planejamento terapêutico vai entrar isso tudo. Pode passar, por favor. Aqui está a escala de Edmonton, que a gente vai estar aí difundindo muito no hospital, né? Que é a nossa escala que avalia a nossa qualidade do fim de vida, o nosso atendimento na terminalidade e no cuidado paliativo, porque se você tem um sintoma, né? A escala de Edmonton, ela vai avaliar, né, esses principais sintomas, que são a dor, o cansaço, a sonolência ou a insônia, né? A náusea, o apetite, a dispneia, a falta de ar. Aqui está bem com a linguagem do paciente, porque você vai perguntar para ele, né? Falta de ar, a depressão, a ansiedade, o bem-estar, né? Sensação de algum outro problema, né? A gente sempre deixa aí, porque você não pode engessar, às vezes o problema do doente é outro, é uma constipação, é uma coisa que não está ali entrando nesses principais sintomas. Mas esses sintomas mais prevalentes, eles têm que ser perguntados e eles têm que ser pontuados. Exceto o doente, ele está em coma, ele está entubado, ele está em ventilação mecânica, você vai escrever lá um Edmonton não se aplica. Né? O Edmonton completo não se aplica nesse doente. O doente ele não está conseguindo interagir com você, mas ele tem um acompanhante que consegue te dizer, não, ele ficou sem dor, ou você vai aplicar as escalas de dor, e a gente vai falar isso na aula de controle de sintomas, que é mais para frente, né? E aí você vai colocar ali Edmonton, né, que é por procuração, não foi o próprio doente que respondeu, mas teve alguém que te auxiliou nesse preenchimento. E o que é importante? Você deu a nota, do ladinho você vai dizer o que você vai fazer para melhorar aquela nota, né? Porque o que a gente quer é que essa nota seja sempre 0, né? Que significa o quê? O menor sintoma possível, 0, sem sintoma. 10 é o pior sintoma possível, é a pior dor, o pior cansaço, né? Por exemplo, se a gente for analisar a fadiga, né? Que é um dos principais sintomas para perda de função, é a fadiga. A gente tem escalas amplas de avaliação de fadiga, que a gente pode trazer para vocês numa aula de controle de sintomas, que aí você vai ver como que é um sintoma tão multifatorial e tão importante na qualidade de vida do doente e na sua perda de função, né? E aí, pode passar, por favor? E aí, aqui eu botei, por exemplo, serviço de cuidados paliativos, o plano de cuidado, né, o nomezinho do paciente, isso é um modelo, gente. Isso aqui está até no manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tá? Referenciando. Que eu gosto desse modelo para aula, que é da NCP, né, e da Nacional, né? E aí você vai botar o nome do doente, vai dizer quem está acompanhando o doente, né? O médico que está acompanhando no caso, aqui, o modelo do médico, né? E aí você vai botar os diagnósticos, aí você vai botar o PPS inicial e o PPS atual do doente, tá bom? E aí você tá aqui a nossa famosa escala de controle de sintomas. Aí aqui você tem uma dor, vamos supor, uma dor 4, dipirona, tá?
E aqui, aí você tem aqui uma fadiga e você viu que o paciente ele tem um KPS bom, mas ele está totalmente fadigado e você vai ver que ele está extremamente anêmico e ele está ali ainda em tratamento, fazendo sua terapia modificadora de doença, transfusão. Você vai dizendo o que você fez, por quê? Quando você volta, essa nota tem que cair e você tem que saber o que você fez. Não, ele tinha dor 4, agora ele está com dor 8. Dor 8 é dor para opioide. Dor 6 já é para opioide mais fraco, dor 8 para opioide forte. Algumas guidelines já pulam até, dependendo do tempo de vida que o doente tem, já vai para opioide forte mesmo e pula a escala, aquela escada analgésica, que é o que tem se feito muito. Mas eu estou mostrando, eu não vou dar uma aula de controle de sintomas aqui para vocês agora, até porque a gente vai ter isso mais para frente. Estou mostrando para vocês que o que não é visto não é lembrado. Por que ansiedade, tristeza e medo entra no controle de sintomas, né? Por que você tem que perguntar sobre ansiedade, sobre depressão? Porque a Joane Wolff, que é uma grande paliativista, ela fez uma revisão de 2.000 prontuários e ela não viu em quase nenhum deles dizendo ansiedade, tristeza e medo. E quando ela foi perguntar, a resposta dos médicos assistentes era: mas tem câncer e não vai estar triste? Está morrendo? Gente, não é assim, não é inferir o sintoma, é você, né, tá ali aferindo mesmo, tá dando a sua nota, porque vai estar triste, mas tem. Para depressão tem remédio farmacológico e não farmacológico, para ansiedade, idem. Então, a gente quer mostrar que o doente em cuidado paliativo, ele é um doente que ele tem que ser muito bem examinado, ele tem que ser muito bem avaliado com a sua, né, função, com seus sintomas e muito bem documentado. Documenta tudo no prontuário, porque você, se for só você, como médico paliativista, ou enfim, se a sua equipe tiver poucas pessoas, vai ser você que vai estar ali avaliando o seu cuidado. Mas se você tem mais de um médico, por exemplo, quem pega no dia seguinte vai falar: não, a Débora está fazendo isso, mas não está. E a Débora está fazendo a dispneia, está tratando, mas não piorou muito, a morfina intermitente não está dando conta, vamos entrar agora com drip, ou vamos associar um benzodiazepínico, mesmo que não como sedação, mas uma coisa intermitente, porque a ansiedade dele também piorou e está retroalimentando essa dispneia. Quer dizer, é ciência pura, mas precisa ser documentada para que você possa utilizar menos remédio, porque a nossa máxima é menos remédio possível, com menor dose, com máximo controle de sintomas. Pode passar, por favor. Então, lembrar, gente, que esse cuidado ele é individualizado, que você tem que estar sempre respeitando aí a biografia do doente, quem é esse doente, o que ele acredita. Ele é testemunho de Jeová, Débora. Então, se ele está em cuidado paliativo exclusivo, você não vai transfundi-lo, né? Lembrar que você não está tratando uma biologia somente, você não está tratando uma doença, você está tratando um doente, um indivíduo, né? Que tem suas crenças, que tem a sua forma de viver, e ele tem que ser respeitado, e ainda mais como protagonista, porque talvez o dia mais importante das nossas vidas, né, sejam... né? A gente fala que são 3, né? Quando a gente nasce, quando a gente descobre por que nasceu e quando a gente morre. Porque é um momento em que você pode, como diz a Ana Cláudia, viver até o dia de sua morte. Você não precisa morrer antes, você não precisa morrer ao diagnóstico, você não precisa ficar com sintomas descontrolados. Você pode viver, ter condições de viver até a sua morte, né? E aí você também vai levar em conta onde você está. Quando eu falo onde você está fazendo cuidado paliativo no ambiente hospitalar? Você está atendendo um doente que está em home care? Você está fazendo um atendimento ambulatorial? Você está no Rio de Janeiro, em São Paulo? Você está lá em Caruaru, no Nordeste? Como eu já fui dar aula lá e era um dia inteiro de aula. Eu comecei a dar aula, eu fui de 8, vamos supor, até a hora do almoço, e eu fui para o hotel mudar toda a minha aula da tarde, porque tudo o que eu estava falando não ia alcançar essas pessoas, porque essas pessoas não tinham morfina, essas pessoas não tinham acesso às medicações, não existia equipe interdisciplinar. Então, o que eu podia verdadeiramente ensinar
que onde eles estão modificasse a qualidade e o processo de fim de vida dos pacientes que a eles chegassem, né? E existe, tá, gente? Não, sempre vai ter algo para se fazer. Sempre, independente de onde você esteja. Comece. Qual é a sua equipe? A sua equipe é a equipe do eu sozinho? Muito ruim. Muito ruim, mas começa a falar, começa a plantar a sementinha onde você está. De repente, você tem sorte de colocar essa sementinha num coração, num terreno muito frutífero, né? Eu, por exemplo, no Copador, comecei com essa sementinha e tive terrenos muito frutíferos que estão rendendo, né, até agora aí no Glória e em outros lugares, porque as pessoas compraram a ideia. No começo era, vamos ali cumprir uma tabela, e depois você consegue ter uma equipe, você consegue mostrar a importância. Então, comece, estude, comece, se puder, se especialize, assista, tem tanta coisa aí, tantas aulas, tanta gente boa falando, o PubMed está aí com muitos artigos, muita coisa, e saiba passar a peneira nas informações também. Né? Quando você vê um cuidado paliativo muito romantizado, um cuidado paliativo, eu canso de falar, não é beijinho, abraço e morfina. Não é. Cuidado paliativo é impecável controle de sintomas e do sofrimento em todas as dimensões. Ponto final. Né? Então, quando você vê o doente com sintoma descontrolado, mas uma fala muito bonita, isso não é um cuidado paliativo. Isso é mais para uma palilalia. Está se falando muito e se fazendo pouco. Então, passe uma peneira, e eu sempre falo, você não pode fazer um curso? Tenta acompanhar quem faz, tenta ouvir quem faz falar e faça a diferença no lugar aonde você está. A atenção paliativa é uma prerrogativa de todos, não é do especialista. Saber se comunicar, saber tomar decisões éticas, saber controlar sintomas é uma prerrogativa de todos, né? E sempre lembrar, gente, que o plano terapêutico do doente, aquele que você faz com base na performance status, com base no controle de sintomas, com base no diagnóstico, no prognóstico, no tempo de evolução da doença, se está na terapia modificadora da doença ou se está no cuidado paliativo exclusivo, isso você vai fazer um plano terapêutico, você tem que saber que você pode estar mudando ele, tá? Porque o status do doente mudou, porque o doente mudou de ideia, porque a condição mudou. Lembra, a cabeça é redonda para o pensamento mudar de lugar. Não existe nada escrito na pedra, existe técnica, mas é muito mais sobre princípios e pessoas do que sobre protocolos engessados, tá bom? Pode passar, por favor. Então, assim, quando você vai tomar essa, né, tomar uma tomada de decisão, por exemplo, de uma retirada de suporte, né? Eu botei um exemplo aqui da retirada. O que você vai estar ali olhando, né? Você vai ter que, como em muitas coisas no cuidado paliativo, olhar a qualidade de vida do paciente, como esse doente está internado, ele está entubado, ele está grave, chamaram você para avaliar. Esse doente consegue sair dessa? Como é que é o prognóstico dele? Ele sai daqui e ele sai mais, em que condição? Qual é a qualidade de vida de quando ele sair daqui? Qual é a possibilidade dele sobreviver a essa internação? Isso, gente, a gente utiliza essas perguntas para a gente gerenciar a própria equipe. Porque aí você vai fazendo as perguntas, o médico assistente vai dando as respostas e você vai junto com ele traçando não só uma limitação, uma retirada de suporte, mas todo o planejamento terapêutico, né, que passa também pela natureza da doença crônica do doente, pela incurabilidade ou não dessa doença aguda, e aí tudo isso vai te ajudar na sua tomada de decisão. Pode passar. Passos para uma atuação com sucesso. Primeiro de tudo, você tem uma habilidade de comunicação, sempre falo, é o principal passo, é a forma que você expõe, né, as coisas, como que você expõe os riscos, como que você se comunica com a equipe. Você tem que fazer sempre um planejamento bem adequado do cuidado, saber o que você quer, o que você está objetivando, por que você começou aquele tratamento. Ah, Débora, o doente está com hipodermóclise, ele teve uma pneumonia broncoaspirativa, mas a gente resolveu tratar a pneumonia, mas ele já está
no 5º dia de antibiótico. Não, a pneumonia broncoaspirativa você não trata só 5 dias. Então, não é porque ele está em cuidado paliativo, a gente vai tratar. Ah, mas ele perdeu acesso, ele não tem mais acesso nenhum, é outra história. Performance status dele é muito baixo, ou você quer deshospitalizar, você está entendendo? São várias coisas que vão nortear o seu planejamento de cuidado. São várias coisas que você vai pensar. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma coisa não muda, a medicina, né? Não muda o raciocínio clínico. Ele somente vai ser adaptado por uma coisa chamada proporcionalidade terapêutica, porque você não está tratando a biologia e sim um doente com todas as suas peculiaridades. Um conhecimento avançado de controle de sintomas vai ajudar muito no sucesso da sua atuação, diminuir possibilidades de impactos negativos na equipe clínica, isso é uma grande preocupação minha, principalmente quando eu vou fazer alguma intervenção de retirada de suporte. Você quer que o paciente fique bem, você quer que a família fique bem, mas você não quer criar burnout na sua equipe, você não quer desgaste por compaixão e por empatia na sua equipe. Então, conversar com a equipe, saber o que está incomodando, saber se aquela dieta zero que o doente está há dias, está tirando a equipe do sério, porque não está entendendo. Será que não tem ninguém na sua equipe que está achando que o doente está morrendo de fome? Pode, gente, pode. Porque a equipe ela é multiprofissional. Pode ter um profissional que não está entendendo ali a sua conduta, o porquê que você resolveu sedar, o porquê que você resolveu não sedar, porque muitas vezes agora o questionamento é contrário, você não quer sedar o doente, a equipe, está na hora dele dormir. Não. Mas vamos ouvir a equipe e minimizar os impactos negativos sempre na equipe. E a preocupação com o luto, né, que eu sempre falo que a gente tem que se preocupar, discutir os banhos, rituais espirituais, respeitando sempre a cultura de cada indivíduo. Pode passar, por favor? Acho que acabou. Isso aí, gente. Gente, essa primeira aula, quero agradecer, pode tirar a apresentação, pelo tempo e dizer que é uma aula mais compacta mesmo, assim, e que o mais importante que a gente quer deixar para vocês é a necessidade da boa avaliação do doente em cuidado paliativo e o porquê que é tão importante as escalas, o porquê que é tão importante você fazer o Edmonton, porque se as pessoas entenderem o quão é importante para a qualidade do cuidado paliativo, elas vão fazer. Fazer não só para que a gente tenha uma boa qualidade percebida fora, né, através das avaliações, mas também saber que isso tem impacto no bom atendimento do doente, porque isso vai nortear as nossas condutas futuras, tá bom? Então, achei importante a gente está falando isso hoje. Queria saber se vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa. Acho que a gente, não sei se a gente tem algum tempo, doutor Marcelo, se alguém quiser tirar alguma dúvida, contar alguma coisa ou pedir uma opinião de alguma coisa, a gente está à disposição. Bruno, alguma questão? Sim, Débora, eu queria compartilhar com você até a nossa primeira experiência em cuidados paliativos depois do início da nossa comissão de cuidados paliativos no Gloriador, que foi a aplicação realmente da escala de Edmonton nos pacientes em cuidados paliativos, aplicação diária, né? A gente iniciou no Glória inicialmente na semi-intensiva e a gente teve uma percepção muito boa da aplicação das escalas de acompanhamento, porque antes ficava aquela pergunta de sempre, né? Assim, como é que está o paciente, qual é a perspectiva dele, como é que estão os sintomas. Às vezes, em um dia, a equipe estava avaliando esse paciente, no dia seguinte era uma outra parte da equipe, né? Apesar de ser no mesmo setor. E quando a gente começa a aplicar realmente a escala, com os sintomas graduados e a gente lembra de perguntar e de investigar os sintomas que não são muitas vezes claros para a gente, né? Então, acho que você expôs falar sobre tristeza, sobre depressão. Isso é muito importante, realmente, a gente lembrar diariamente de avaliar. Então, depois que a gente iniciou a aplicação da escala de Edmonton diariamente, a gente viu que o controle dos sintomas é muito mais fácil de se fazer.
Ai, fico feliz de ouvir isso, porque é exatamente isso. A coisa sai do plano imaginário, toma um corpo, uma forma, e você começa a ter mesmo um mapeamento ali do que você tem que olhar. Porque às vezes chega um hoje, olhou a dor, esqueceu do sofrimento existencial. Ah, ele está com prurido, sim, mas esqueceu da fadiga. Você está entendendo? E isso faz com que também você se policie e lembre do doente como um todo, né? Eu acho bem, bem importante. Débora, tem uma Exato. pergunta aqui que pergunta sobre a aplicação da escala de Edmonton na pediatria. Como é que se dá? Sim, na pediatria, porque assim, a pediatria, agora eu vou defender a pediatria, né? Os melhores médicos são os pediatras, porque você começa de 0 e você vai a 18 anos de idade, né? Que ainda é pediatria, né? 16 anos, dependendo do local. Então, assim, quando você está falando de crianças maiores, ela mesma vai responder. Uma criança de 7 anos para lá, ela mesma vai dizer para você se ela está com falta de ar, se ela tá... Crianças menores, você até pode perguntar para a criança, na linguagem da criança, mas vai ser mais por procuração. A mãe vai dizer. E isso é um negócio muito importante, porque, por exemplo, falta de ar não é sinal, é sintoma. Então, esforço respiratório não é igual a nota 10 de dispneia. Para a mãe é. Ele está ali puxando e a mãe, ó, tá com muita falta de ar. E você pergunta, você tá com falta de ar? Não. Porque não é o que o paciente diz sentir. Então, a gente tem que ter sempre essa delicadeza de estar sempre que possível perguntando à criança, né? E se não, você vai estar ali. E às vezes a mãe ajuda um pouco, né? Às vezes ela não ajuda, né? Porque ela está tão ansiosa que ela... É tudo 10, né? O Edmonton é todo 10, mas é dessa forma que funciona. E criança muito pequenininha, às vezes, e que está sozinha e tal, você vai utilizar mais as escalas. Por exemplo, a dor, você vai utilizar a FLAC, tem as escalas de controle de sintomas em criança, né? Que são mais visuais do que você perguntar mesmo, né? Muito bem. Bruno, mais alguma questão? Não, a pergunta era essa mesmo, a gente já conseguiu responder. Tá bom. Débora, eu queria agradecer muito a tua presença aqui de novo. Excelente apresentação. Tem muitos elogios aqui no nosso chat aqui. Não sei se você consegue enxergar, mas todo mundo adorou o Roberto, conteúdo da queria tua aula. agradecer Foi excelente mais uma vez. E a gente está super ansioso. O pessoal aqui está feito esponja aqui, querendo obter mais conhecimento. A gente está entendendo que cada vez mais aqui no hospital a gente vai precisar ter esse conhecimento para poder aplicar esses conceitos do cuidado paliativo. Tá? E aí eu queria, Bruno, nós temos aí uma próxima aula na próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário, não é isso? Exato, na próxima quarta-feira, às 17 horas, a nossa segunda aula. Lembrando, então, que a primeira aula, que foi realizada em dezembro, já está disponível no canal do IDOR no YouTube. Essa aula de hoje também estará disponível no canal do IDOR no YouTube nos próximos dias. E a próxima aula nós enviaremos por e-mail e pelas outras maneiras de divulgação, logo no final dessa semana, o link para inscrição e participação da próxima aula. Perfeito. Obrigado, Débora. Obrigado a todos aí. Tá? Vamos se ver aí na próxima semana. Tá bom? Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo carinho de sempre aí. Todo mundo muito gentil ali nos elogios e a gente está aqui para ajudar no que a gente puder. Contem comigo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente.